Presidente da República preside as celebrações do 3 de fevereiro e apelou à população santomense a estar atenta às mentiras e intrigas. Centenas de jovens marcharam este sábado em memória dos mártires de 3 de fevereiro. O primeiro-ministro anunciou que dentro de 2 semanas chegará ao país uma delegação da Sérvia para o reforço da cooperação. Está a começar o telejornal. Boa noite. O Presidente da República apelou hoje à população santomense a estar atenta às mentiras e intrigas, de modo a evitar conflitos desnecessários. O chefe de Estado lançou este apelo na comemoração de mais um 3 de fevereiro, Dia dos Mártires da Liberdade, sob o pretexto de que terá sido esta a razão da causa do massacre que vitimou milhares de santomenses. O chefe de Estado colocou uma coroa de flores em homenagem às vítimas do massacre de Batepá, juntamente com as entidades governamentais e a diplomacia. Participou de sessões de oração pelas almas dos que, no fatídico dia 3 de fevereiro de 1953, tombaram. O 3 de fevereiro de 1953 é visto hoje como o marco da nossa liberdade. Se a conquistamos, consideramos que foi o marco de origem para que lutas se seguissem e nós hoje pudéssemos viver em liberdade. Mas nós sabemos que o 3 de fevereiro foi o culminar de um conjunto de ações que trouxeram sofrimento, é parte da nossa história, nós não podemos renegá-la, mas marcou-nos pela negativa. Por outro lado, serviu, como disse, do marco para que progressivamente pudéssemos encarar de frente o problema, lutar e conquistarmos a nossa independência. Nessa mesma ocasião, o chefe de Estado santomense chamou a atenção da população para ter cuidado com as mentiras e intrigas. Para o Presidente da República, esta poderá ser a causa do massacre que vitimou milhares de santomenses durante o regime colonial. Gostaria de apelar a todos que tudo quanto começa com intrigas e mentiras acaba mal. O 3 de fevereiro desencadeou-se um bocado extemporaneamente por causa de intrigas e mentiras, porque o objetivo do governador de então não era propriamente este, tanto é que ele foi reconduzido no seu mandato e com abaixo assinados mais de 2.000 assinaturas de naturais de São Tomé. Quer dizer que o seu percurso não foi exatamente isso, mas culminou tristemente. E depois também para dizer que, felizmente, que algumas correções foram feitas, ainda na altura. Nós todos conhecemos a ação desencadeada pelo Dr. Palma Carlos, a pedido de alguns santomenses, que tentou resgatar a verdade sobre o assunto, mas também sabemos que antes mesmo de entrar em ação do Dr. Palma Carlos, que a própria PIDE, curiosamente, no seu relatório, o primeiro relatório após os dias que se seguiram de massacre, concluiu que não havia nem sublevação organizada, não havia criação de nenhum grupo comunista, quer dizer, não havia nenhuma motivação política por parte disto. Portanto, foi pura e simplesmente na base de mentiras e intrigas que motivaram o governador, na sua procura de mão de obra, a recorrer a rusgas e, através das rusgas, começou então o derramamento de sangue. No entanto, a presidente da Assembleia Nacional, Selmira Sacramento, alertou que a presença dos dirigentes do país no ato realizado em Fernão Dias serviu para honrar a memória dos massacrados. Estamos cá para honrar a memória dos nossos antepassados que aqui tombaram. Portanto, para a história de São Tomé e Príncipe, para os mais novos que nunca tinham ouvido falar, que durante a história eles sempre terão esse conhecimento e venham cá para também, juntamente, tentarmos honrar a memória desses nossos antepassados. No fatídico dia 3 de fevereiro, o primeiro-ministro santomense olhou mais para a maneira como a juventude santomense ainda se envolve no ato. É um sinal positivo que
os jovens continuam a preservar a memória, a nossa identidade, o espírito de luta e respeitar também aqueles que deram a vida para a independência. É a coisa que eu noto e que me deixa cheio de alegria. Por isso é um dia, mais um dia 3 de fevereiro, em que estamos convictos que a juventude, sobretudo, está mobilizada, é nacionalista, é patriota. Isso é que é importante para o futuro do nosso país. Durante as celebrações, houve ainda recitação de poemas e exibição de grupos corais. Centenas de jovens marcharam em memória dos mártires de 3 de fevereiro, atividade que se realiza todos os anos, visa manter viva a memória daqueles que em 1953 foram massacrados. A juventude respondeu sim à Marcha da Liberdade em memória dos mártires da liberdade. A adesão do jovem neste ato foi notória. Vocês estão a ver essa moldura humana, muitos jovens, no momento em que todos diziam que não ia conseguir mobilizar esses jovens porque estão a sair do país e isso tudo. Mas é como eu tenho sempre a dizer, estão a sair sim, mas nós ainda temos muitos talentos, temos muitos jovens que acreditam neste país. E são estes jovens que nós precisamos trabalhar e é isso que estamos a fazer. Marcha está um sucesso, muita mobilização. A Marcha da Liberdade é realizada todos os anos a 3 de fevereiro, data em que se recorda o massacre perpetuado pelo regime colonial português. E a juventude hoje demonstra isso com a participação ativa e massiva nessa marcha e nós só temos que agradecer a todos que vieram e que estão a participar conosco nessa marcha. Os participantes percorreram cerca de 10 quilômetros da histórica Praça da Independência até a Praia de Fernão Dias para homenagear os mártires da liberdade. Ao longo do percurso, houve ainda quem se juntou à multidão. As pessoas estão a sair em várias localidades, estão a juntar-se à marcha. Isso para nós é muito bom. Isso é uma forma de demonstrar e reconhecer aqueles que tombaram, aqueles que lutaram pela liberdade de Santo Tomé e Príncipe. Eu acompanho a marcha desde o princípio? Na Santa Mão. E como é que está a ver a marcha? Eu estou a gostar, está tudo ótimo. E quanto à participação dos jovens? Participação também dos jovens, está tudo bom. Essa marcha, graças a Deus, está tudo bem. Graças a Deus, há muita motivação, muita participação, está tudo bem até agora. E sabe o significado desta marcha? O significado é alusivo à Semana 3. Todo dia dia 3, eu me sinto bem para essa marcha. A marcha que iniciou na histórica Praça da Independência até ao Memorial em Fernão Dias foi toda ela guiada pelos escuteiros nacionais que carregavam a bandeira nacional, o símbolo da liberdade. No final da marcha, na Praia Fernão Dias, os jovens entregaram a bandeira nacional à Ministra da Educação, Cultura e Ciência na Praia Fernão Dias. No âmbito da política de salvaguardar e resgatar as memórias das identidades nacionais, a Ministra da Educação, Cultura e Ciência afirmou esta sexta-feira que é preciso unificar a história dos acontecimentos de 1953. A cerimônia de nosado em Fernão Dias, em memória dos acontecimentos trágicos de 1953, tem sido uma prática que já arrasta há vários anos. Na opinião da titular da pasta da cultura, a afluência das pessoas neste ano superou as expectativas. A grande participação da população a nível nacional, como vê, há muitos carros aqui, há muita gente. Em relação ao ano passado, este ano está melhor. Essa tarde já houve celebração de uma missa da paróquia de Santo Amaro. Houve também ladeinha, já houve soia e agora estamos na distribuição de jantar, as pessoas estão a jogar bisca, estão a distribuir. Praticamente é um nojo tradicional
da cultura de Santo Tomé e Príncipe. A ministra avançou ainda a necessidade de usar poucos sobreviventes dos acontecimentos de 53, a fim de unificar e escrever uma história da própria fonte. Este ano nós tivemos um ato intergerações, em que os sobreviventes foram convidados. Eles lá contaram a história, como é que foi o 3 de fevereiro, porque houve várias passagens em várias zonas. Dizem que houve em Folha Fede, houve em Batepá, houve também no campo Zé Cangolo, houve em Ubaflor Trindade e com o culminar todo no Fernão Dias. Vai haver, da parte, vai aproveitar esses sobreviventes, uma vez que é para formar uma... Sim, nós já conversamos com sobreviventes, inclusive há uma senhora que está fazendo, partilhando a história, e essa história está sendo escrita pelos familiares dela, e ela tem um filho que deseja muito escrever um livro com a história contada pela mãe dele. A autarquia embelezou o espaço em Fernão Dias para acolher os visitantes. E nós, digamos, bateria da Câmara, durante a semana para toda essa manutenção, como estão aqui a ver. Portanto, foi um trabalho bastante difícil e houve um incentivo dos trabalhadores do Gabinete de Ambiente e Salubridade da Câmara. É um gabinete que sempre deu resposta naquilo que são planos estratégicos que a Câmara sempre, quando tem, para implementar nesses grandes eventos a nível do país. Portanto, houve um trabalho de casa muito bem feito. Portanto, a Monumento Fernão Dias, desde Micoló a Fernão Dias, está ela toda organizada, toda limpa, pintada. 71 anos depois, Fernão Dias acolhe mais um nosado tradicional em memória dos Marcos da Liberdade, com a exibição de poetas, conto, soias e jogo de bisca 61. As forças militares e paramilitares também se fizeram presente para a manutenção da paz e tranquilidade. Também em Batepá foi realizado um nosado em honra dos mártires da liberdade. Segundo alguns historiadores, Batepá é onde os acontecimentos de 1953 teve o seu início e com maior proporção. Foi em memória destes acontecimentos que a autarquia promoveu esta atividade junto à população. Há muita gente também que nós sabemos que tem muita coisa para contar em torno desta questão de 3 de fevereiro. No dia a dia que nós, sobretudo nós aqui mesoceanos, sobretudo no centro da Trindade, há muita gente que tem muita coisa para dizer, que de facto devemos fazer a nossa história. E que sobretudo as nossas crianças, a nova geração, desconhecem ou quase nada sabe. Né? Antigamente, por exemplo, nós que já somos da década até 70, né? Já vimos nas escolas, havia uma educação, falava-se muito da história, da coisa do nosso país. E hoje parece que essas questões tendem a perder. O momento é de reflexão, mas também de vitória, segundo a população. É a comemoração de um acontecimento, embora triste, mas hoje nós não podemos ser levados também pela tristeza. Já passaram muitos anos e em Batepá é um local crucial, onde aconteceu vários fatos reais e a população comemora festejando. Este ano eles decidiram também festejar em Folha Fede, que também, aquilo que nunca aconteceu, mas esse ano o presidente da Câmara decidiu festejar também em Folha Fede. Mas sabe como é que a nossa população é? Tradicionalmente, mesmo os nossos entes queridos, quando nós perdemos, na comemoração da missa de 8 dias, essa tradição toda, há uns que choram e há outros que estão em festa, há sempre comida, bebida. Nós transformamos tudo em festa, num momento de alegria, de diversão. É uma população que eu tenho deparado ao longo do tempo, que gosta de ambientes como estes. É uma população muito jovem e que, pronto, eu acho que nós, enquanto dirigente, devemos trabalhar de facto para que possamos proporcionar melhor ambiente
é que este povo, de facto, que apesar das dificuldades e problemas, nesses momentos parece que não existe problema. E que nós é que deveríamos, enquanto dirigentes, enquanto responsáveis, podemos trabalhar de facto para que possamos transformar o que tem que ser transformado, para que transforme em alegria a nossa população. O presidente da Câmara de Mesoche acredita que para o ano haverá um maior envolvimento da população neste ato. O primeiro-ministro Patrícia Trovoada, que regressou esta sexta-feira ao país, fez um balanço do seu encontro com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional a poucos dias da discussão no plenário do OGE-IGOP. Eu penso que já falamos suficiente da questão do FMI, ok? Estamos noutra fase. Dentro de dias nós vamos apresentar o Orçamento Geral do Estado e vamos discutir do Orçamento Geral do Estado. Eu já disse e não vou repetir, eu espero que as pessoas entendam isso. Com o FMI vai-se vendo, ok? Nós temos algumas situações, vai-se vendo. Eu em Roma estive com a diretora-geral do FMI e temos boas relações e falamos e discutimos e continuamos a discutir, a ver como é que encontramos algumas soluções possíveis dentro daquilo que são as regras do FMI para ajudar São Tomé e Príncipe. Mas quem tem que ajudar primeiro São Tomé e Príncipe são os santomenses e isso é que nós temos que ter consciência também. Sr. Primeiro-Ministro, vimos também que o resultado deste pacote financeiro que foi apresentado pelo Banco Mundial é fruto também destas medidas que foram aplicadas pelo Executivo. O Banco Mundial, eu quero dizer, e dentro de alguns dias teremos também a visita aqui da Agência Francesa de Desenvolvimento. Isso são sinais que mostram que, embora as dificuldades de chegarmos a um acordo, programa com a FMI, os nossos parceiros têm confiança em nós e vamos continuar a trabalhar. É evidente que o carimbo que é dado pelo programa com a FMI é um carimbo de qualidade e, eu diria, de alguma segurança para a comunidade dos doadores, mas eles também estão cá conosco, o FMI está conosco, mas o Banco Mundial está, a Agência Francesa de Desenvolvimento está a regressar aqui, o BAD está aqui, e eles também percebem o país, percebem as dificuldades e, na medida do possível, temos estado a fazer coisas juntos. Patrícia Trovoada avançou ainda que dentro de 2 semanas chegará ao país uma delegação da Sérvia para o reforço da cooperação. A visita à Sérvia foi de extrema importância. Sabe que é um país não alinhado, não? Porque a Sérvia é a antiga Jugoslávia. Então, essa característica de ser não alinhado é algo que nos fala, nós africanos, não é? E então, nesse âmbito, evidentemente há uma conjuntura internacional, toda a gente conhece, a Ucrânia, a Rússia, o Médio Oriente, etc. Mas é um país que tem alguma potencialidade. Nós já sabemos aqui, ainda há tempo, nós recebemos muitas sementes a nível do milho. É um país que tem excedente agrícola nesse momento, mas também é um país que a nível industrial, a nível de infraestrutura está bem posicionado. Então, tivemos uma muito boa visita e dentro de dias, dentro de mais ou menos 2 semanas, virá cá uma delegação da Sérvia para preparar depois as delegações ministeriais que vão vir. De facto, aí também eu acho que algo positivo aconteceu com a Sérvia. O Primeiro-Ministro pode beliscar o nosso relacionamento com o Kosovo? Nós, nisso, a situação ficou bastante esclarecida. Nós não reconhecemos o Kosovo, reconhecemos a Sérvia e respeitamos a integridade territorial da Sérvia. O primeiro-ministro e líder da Ação Democrática Independente aproveitou a ocasião para justificar o facto do congresso eletivo do seu partido ter sido adiado para 17 deste mês. A questão foi bastante simples. A Cimeira Itália-África, quando nós programamos o congresso, ela tinha sido adiada, não sabíamos a data.
E depois programamos um congresso, então anunciaram a data de 28 e 29. Só foi um problema de agenda e devido à importância que o governo deu não só à Cimeira, mas também à agenda bilateral com a Itália, e, como viu, tínhamos também uma outra agenda que estava a ser construída, nomeadamente com a Santa Sé, preferimos adiar, e o Congresso terá lugar no dia 17. Mas o ADI está bem, está tudo bem no ADI, eu acho que teremos um Congresso... Razões que indicam alguma fricção interna. As pessoas podem sonhar, mas a realidade não é essa. O ADI está muito bem, felizmente existem várias opiniões, mas depois o ADI consegue se reagrupar. A ADI está saudável, está bem, está forte, e o que precisa o ADI é estar ainda mais forte, porque os desafios são grandes, e o que precisa São Tomé e Príncipe é mais de concentração sobre a resolução dos problemas e mais união de todas as forças políticas em prol do desenvolvimento do país. É o final, em nome de toda a equipa, continuação de boa noite.